Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo aqui para o nosso canal, aqui na Antwine. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre vinhos tintos e vinhos brancos. Ajudar vocês a escolher melhor um vinho, ajudar vocês a interpretar melhor um rótulo, a identificar a uva, a conseguir entender um pouquinho sobre a harmonização dentro um branco e dentro um tinto e qual a melhor ocasião para você poder conseguir tomá-los, conseguir apreciá-los sem ter muitos erros, né? E sem ter aquela dor de cabeça do será que eu escolhi o vinho certo? Bom, senhoras e senhores, eu sou Antônio Sommelier, você está aqui no canal Antwine, o canal que melhor tem as informações de vinho para você. Todas as coisas sobre atualidades, algumas curiosidades sobre diferentes tipos de produção, diferentes tipos de vinhos. Gosto muito de estar passando esse conhecimento para vocês, porque assim todos nós conseguimos apreciar mais e melhor o mundo do vinho. Bom, antes de começarmos o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos e para que mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Então, mais uma vez, eu sou Antônio Sommelier, você está no canal Antwine e vamos para o vídeo e falar sobre a diferença entre brancos e tintos. Então, senhoras e senhores, vamos aqui então para o nosso vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre tintos e brancos. Vamos começar então com a ideia de que como que é produzido o vinho tinto, a diferença de produção de um vinho branco, né? O que eles têm entre a sua singularidade de produção, que vai diferenciar um, e o que eles são parecidos entre um e outros. Inicialmente, senhores, nós podemos entender o seguinte: qual que é a uva usada para se fazer um vinho branco? Algumas pessoas acham que é utilizado somente as uvas brancas, algumas pessoas acham que é impossível se utilizar a uva tinta por ela ser tinta, por ela ser vermelha. Só que, na verdade, para se produzir um vinho branco, você pode sim utilizar tanto a uva branca quanto a uva tinta. Isso porque dentro da uva, quando você abrir a sua uva no meio, você vai perceber que dentro dela, o mosto, né, que é essa parte mais esbranquiçada ali onde está os dois carocinhos, ele também é branco. Então, ou seja, o que dá a coloração para o vinho é a casca da uva. Então, se você pegar aquela uva tinta, abrir ela, jogar a casca fora, você consegue produzir sim um vinho branco feito com uvas tintas. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito normal você encontrar vinhos rosés, né, feito com as uvas tintas, mas é muito difícil se encontrar o vinho branco feito com uva tinta. Existe? Existe, mas é um pouquinho difícil de se encontrar, não é um tipo de produto que ainda está que já caiu, né, na verdade, no paladar de nós brasileiros, mas ele existe sim, né, é possível se produzir, só que ainda é um produto que está um pouquinho difícil de se encontrar no mercado. Tecnicamente, para concluir essa primeira etapa aqui da nossa explicação, se você pegar a uva tinta, você consegue produzir um vinho branco utilizando somente o mosto dela, né? Se você deixar a casca em maceração durante algum período, você consegue extrair um pouco da coloração e fazer um vinho rosé, que é essa terceira tacinha que está aqui ao lado, né, do nosso lado direito. Mas se você deixar a casca por um tempo mais prolongado, se você deixar por um tempo maior das cascas da uva em contato com o líquido fermentado, ou com o líquido ali fermentando, você consegue fazer um vinho tinto, que é esse que está na tacinha do meio, né? Então, você pode sim utilizar a uva tinta para fazer um vinho branco, o tinto e o rosé, mas você não consegue utilizar a uva branca para fazer um vinho tinto, porque, novamente, o que dá a coloração para o vinho é a casca, é uma proteína, na verdade é uma antocianina, né, que transfere essa coloração pro vinho. E normalmente, os vinhos tintos, né, quando é que você pode tomar? Quando é que você aprecia um vinho branco? Desculpa, vinho branco. Os vinhos brancos, geralmente, você toma eles em dias mais quentes, você geralmente acompanha eles com entradas mais leves, né, um carpaccio de salmão, um tartar de salmão, algumas entradas com os peixes, até mesmo saladas vai muito bem. E carnes brancas. Carnes brancas, tecnicamente, em geral, podendo ser peixes, podendo ser aves, né, em geral, frango, até mesmo um pato, né? Dependendo do tipo do corte da carne, você consegue fazer algum acompanhamento, dependendo também do estilo de vinho, o tipo de vinificação, se o vinho teve ou não passagem de madeira, você consegue harmonizar até com uma carne branca um pouquinho mais encorpada, né? Geralmente, nos supermercados,
nós encontramos os vinhos brancos produzidos com as uvas, pelo menos as uvas mais famosas, que são Chardonnay, que é uma uva que ela é de origem francesa, da região da Borgonha. Ela é parte do corte que se produz os famosos champanhes, né? Assim como os espumantes. Na verdade, a França ela não produz espumante, ela produz um estilo de vinho chamado cremant, que eles dão esse nome de cremant para não chamar de espumante, porque para o francês espumante é detergente, é o que faz espuma. Para eles o champanhe, né, o vinho não faz espuma, champanhe é champanhe. Se for fora da região de Champagne, é chamado de cremant. E a Chardonnay, ela é uma das 3 uvas compostas no corte do champanhe. Logo abaixo, na sequência, é uma uva italiana branca chamada Pinot Grigio. Ela consegue entregar vinhos com uma boa acidez, com uma boa mineralidade, são vinhos bem equilibrados, dependendo da região que eles são plantados. Se for um Pinot Grigio do norte da Itália, são vinhos um pouco mais estruturados, são vinhos um vinho branco com uma acidez e uma citricidade um pouco mais presente no paladar. Abaixo está a Sauvignon Blanc. Essa uva também de origem francesa, da região do Vale do Loire, França também, assim como a Chardonnay vem da Borgonha, a Sauvignon Blanc vem da região do Vale do Loire. Ela entrega, por exemplo, vinhos que são mais leves, mais cítricos e mais refrescantes. E grande parte dos vinhos da Sauvignon Blanc encontrados aqui no Brasil são chilenos, porque a uva se adaptou muito bem no terroir do Chile e consegue entregar vinhos muito leves e muitos frescos. Logo acima abaixo, escrito Torrontés, é uma uva branca que ela é mais encontrada na Argentina. Então, os vinhos da uva Torrontés você vai encontrar com uma maior e melhor facilidade os vinhos que vêm da Argentina. E essas outras 2 uvas que estão lá em cima, que é a Trebbiano e a Malvasia, são uvas também italianas, né? Provenientes ali da região da Sicília, mas da região do sul da Itália. Também produzem vinhos leves, vinhos super refrescantes, vinhos super gastronômicos e são vinhos maravilhosos. Então, se você vê na prateleira do mercado algum desses nomes estampado no rótulo, né, na descrição do rótulo, você pode entender e compreender que são vinhos que vão acompanhar melhor aqueles queijos mais secos, aqueles queijos mais frescos, a carne branca, entradas, e são vinhos para você poder apreciar mais gelados, né? Geralmente no balde com gelo, até mesmo para você tomar em dias mais quentes. Agora, falando um pouquinho sobre os vinhos tintos, diferente do vinho branco, que pode utilizar tanto a uva branca quanto a uva tinta, o vinho tinto ele só pode ser feito com a uva tinta. Isso se dá porque na uva tinta, o que acrescenta a cor para o vinho, né, como vocês podem ver ali no primeiro item, o que transfere a coloração é a casca. Então, se você tira a casca da uva e prepara o vinho, ele se torna um vinho branco. Então, ele não vai atingir coloração. Então, a casca precisa sim estar em contato com o mosto. Logo abaixo, eles são vinhos mais encorpados. Eles são vinhos mais encorpados por conta daquela antocianina que está ali em cima, chamada de tanino. Ela consegue encorpar um pouco mais e melhor o vinho, e eles também tendem a ser vinhos mais alcoólicos. E o vinho tinto, em sua grande maioria, né, não são todos, é claro, eles possuem passagem em madeira. Alguns descansam em barris em tanques de inox, outros em tanques de concreto, mas a sua grande maioria tem passagem em madeira. E a uva tinta, ela tende a ter uma casca um pouco mais grossa, então ela passa um pouco mais de corpo para o vinho. Lembrando que o tanino, assim como o álcool, não quer dizer que o vinho seja encorpado. Para que o vinho seja encorpado, existem alguns outros fatores que já levam em questão de produtividade. Idade da vinha, o tipo de solo, o terroir que ele é plantado, se é um vinho da América do Sul, se ele é um vinho da América do Norte, se ele é um vinho do Novo Mundo, do Velho Mundo, se ele é um vinho da Europa, se ele é um vinho que veio da Ásia. Então isso vai depender muito, né? A distinção de corpo também está muito ligada a todo o processo de vinificação, né, que existe, né, desde o seu plantio, cultivo, colheita, até a produção do vinho em si. A idade da vinha, detalhe que a idade da vinha ela conta bastante. Os vinhos tintos também eles são muito bons para acompanhar as carnes vermelhas, assim também como massas como molho vermelho, e são uma melhor opção, na verdade, para serem apreciados em dias mais frios. Se você tomar um vinho tinto em um dia mais quente, como ele tem um teor alcoólico mais alto, ele tem tanino, ele vai acabar aquecendo muito a temperatura do seu corpo e você vai começar a ficar suado ali na cadeira. Uma outra dica sobre os vinhos tintos, né, assim como as uvas, é que eu selecionei pelo menos as mais famosas, né, que vocês podem encontrar nas prateleiras do mercado, que são a mãe, né, de todas as uvas tintas, que é a Cabernet Sauvignon,
Logo abaixo tem a Syrah. A Syrah você vai encontrar muitos vinhos dessa uva produzidos na região da França, né? Produzidos em uma região francesa chamada de Côte d'Rhône. Ou você vai encontrar grandes Syrahs vindo da África do Sul. Também produzem excelentes vinhos com essa uva. A diferença de um e outro é que da África do Sul você vai encontrar esse vinho como sendo varietal, ou seja, vinho feito apenas com a Syrah. Já na região de Côte-d'Rône, já na parte da França, você até pode encontrar ele somente com Syrah, mas em sua grande maioria ele vai vir em um corte, que acompanha outras duas uvas, que é a Grenache e a Mourvèdre, junto com a Syrah, é claro, porque assim uma uva vai complementando a outra. Já logo abaixo nós temos a Tempranillo. A Tempranillo é uma uva de origem espanhola, né? Ela é plantada em toda a Espanha, mas ela tem nomes diferentes dependendo da região que ela é plantada. Então você pode encontrar essa uva como Tinta del País, Tinta del Toro, a própria mesmo, a Tempranillo, né? Ela tem alguns outros nomes dependendo da região que se planta. A Merlot é uma uva francesa, mas você também pode encontrá-la em vinhos tanto franceses quanto sul-americanos, principalmente argentinos e chilenos. Você vai encontrar bastante porque é uma uva que ela te entrega vinhos bem macios, vinhos um pouco mais sedosos, mais equilibrados, vinhos não muito encorpados, e ele costuma ser vinhos que apresentam muitas notas de frutas em aroma. E logo na sequência nós temos a Carmenère. A Carmenère ela tem uma história muito curiosa, porque ela foi tecnicamente extinta, né, da França. Isso na época que a filoxera atacou os vinhedos na França lá muitos e muitos tempos atrás. E ela tecnicamente ficou perdida. E diz uma história, né, tem uma lenda que o Chile estava produzindo alguns vinhos com uma uva tinta que até então não sabia qual que era. Mas era um vinho muito leve para ser uma Cabernet Sauvignon, mas era um vinho um pouco mais encorpado do que produzido com a Merlot. Aí, alguns anos depois, fizeram alguns estudos para entender que uva que era, e ela foi redescoberta ali no Chile. Então, você vai encontrar muitos vinhos feitos de Carmenère, mas em sua grande maioria são vinhos chilenos, né? Bom, para concluirmos então essa nossa aula sobre vinho tintos e brancos, nossa aula, brincadeira, aqui é o nosso vídeo sobre tintos e brancos, né, falando por parte dos vinhos brancos. Os brancos eles podem ser feitos tanto com uvas brancas quanto com uvas tintas. Geralmente são vinhos para acompanhar, para ser tomados, na verdade, em dias mais quentes e para serem apreciados em temperaturas mais geladas. No caso de uma harmonização, de talvez até mesmo de jantar, acompanha melhor carnes brancas e massas com molho branco. Geralmente massas com queijo, né, com molho de queijo, com molho alfredo ali, vai muito bem. Diferente do tinto, que ele só pode ser feito com uvas tintas, geralmente ele é apreciado em dias mais frios e vai muito melhor com carnes vermelhas e massas com molho vermelho, né? Essa aqui é uma dica de harmonização para se caso você estiver pensando em fazer um jantar, um almoço, ou se quiser pedir um vinho em um restaurante. Aqui, se você seguir esse mapinha, você não vai ter muito erro. Bom, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo que eu preparei aqui para vocês, para poder falar um pouquinho sobre as diferenças de tintos e brancos. É claro que tem muito mais assunto que nós podemos falar, mas aí o vídeo acaba ficando muito longo, né? Então eu preparei esse slide aqui, essa apresentação para vocês, que dá para a gente ir batendo papinho e dando uma verificada a respeito dos assuntos desses vinhos, né, que são muito interessantes. Senhoras e senhores, então, não se esqueçam de vocês seguirem a gente aqui no canal, não se esqueça de deixar seu joinha, de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos para que todos saibam mais sobre vinho e que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Eu sou Antônio Sommelier, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.